Na videoaula de hoje, vamos abordar alguns procedimentos de cálculo de lajes submetidas à punção. Vejamos o que diz a NBR 6118 no item 19.5, dimensionamento de lajes à punção. O modelo de cálculo corresponde à verificação do cisalhamento em duas ou mais superfícies críticas definidas no entorno de forças concentradas. Na primeira superfície crítica, contorno C, adjacente à face do pilar, deve ser verificada indiretamente a tensão de compressão diagonal do concreto, através da tensão de cisalhamento. Na segunda superfície crítica, contorno C', afastada duas vezes D do pilar ou carga concentrada, deve ser verificada a capacidade da ligação à punção, associada à resistência à tração diagonal. Essa verificação também é feita através de uma tensão de cisalhamento no contorno C'. Caso haja necessidade, a ligação deve ser reforçada por armadura transversal. A terceira superfície crítica, contorno C', apenas deve ser verificada quando for necessário colocar armadura transversal. Pode-se adotar nesta verificação a força cortante solicitante nos diferentes contornos obtida no modelo utilizado na análise estrutural. A tensão de cisalhamento solicitante de cálculo é dada pela relação entre a força solicitante de cálculo dividido por U vezes D, onde D é a altura útil da laje ao longo do contorno crítico C', externo ao contorno C da área de aplicação da força e deste distante duas vezes D no plano da laje. U é o perímetro do contorno crítico C'. U vezes D é a área da superfície crítica. E dx e dy são as alturas úteis nas duas direções ortogonais. Para pilares internos com efeito de momento, temos as seguintes considerações. No caso em que, além da força vertical, existe transferência de momento da laje para o pilar, o efeito de assimetria deve ser considerado, de acordo com a seguinte expressão. Tal SD igual a FSD sobre UD mais K vezes MSD dividido por WP vezes D, onde K é um coeficiente que fornece a parcela de MSD transmitida ao pilar por cisalhamento, e ela depende da relação C1 e C2, sendo C1 a dimensão do pilar paralela à excentricidade da força, e C2 é a dimensão do pilar perpendicular à excentricidade da força. Os valores de WP devem ser calculados pelas expressões a seguir. Para um pilar retangular, WP é igual a C1 ao quadrado sobre 2 mais C1 vezes C2 mais 4 vezes C2 vezes D mais 16D ao quadrado mais 2π dC1. Para um pilar circular, WP é igual a D maiúsculo mais 4 vezes D minúsculo elevado ao quadrado, onde D é o diâmetro do pilar. WP pode ser calculado desprezando a curvatura dos cantos do perímetro crítico através da seguinte expressão. Pilares de borda. Quando não agir momento no plano paralelo à borda livre, a tensão de cisalhamento solicitante de cálculo será dada pela expressão em tela, onde MSD1 é igual a MSD menos MSD asterisco, que tem que ser maior ou igual a zero. MSD é o momento de cálculo no plano perpendicular à borda livre e MSD asterisco é o momento de cálculo resultante da excentricidade do perímetro crítico reduzido, o asterisco, em relação ao centro do pilar. O asterisco é o perímetro crítico reduzido. FSD é a reação de apoio. WP1 é o módulo de resistência plástica perpendicular à borda livre calculado para o perímetro U. O coeficiente K1 assume os valores estabelecidos para K na tabela 19.2 com C1 e C2 de acordo com a figura 19.3. Quando agir momento no plano paralelo à borda livre, a tensão solicitante de cálculo será dada pela seguinte expressão, onde MSD2 é o momento de cálculo no plano paralelo à borda livre e WP2
é o módulo de resistência plástica na direção paralela à borda livre calculado pelo perímetro U. O coeficiente K2 assume os valores estabelecidos para K na tabela 19.2, substituindo-se o C1 sobre C2 por C2 dividido por 2 vezes C1, sendo C1 e C2 estabelecidos na figura 19.3. Perímetro crítico em pilares de borda. Para pilares de canto, aplica-se o disposto para o pilar de borda quando não haja momento no plano paralelo à borda. Como o pilar de canto apresenta duas bordas livres, deve ser feita a verificação separadamente para cada uma delas, considerando o momento fletor cujo plano é perpendicular à borda livre adotada. Nesse caso, K deve ser calculado em função da proporção C1 sobre C2, sendo C1 e C2, respectivamente, os lados do pilar perpendicular e paralelo à borda livre adotada conforme a tabela 19.2. Voltemos para o nosso projeto modelo, onde agora, ao invés de lajes nervuradas com maciços de concreto armado, temos uma laje plana de 20 centímetros de espessura, já calculada, e onde nós procederemos com o dimensionamento das armaduras, de flexão e de punção, com todas as verificações exigidas por norma, e em seguida, após o detalhamento, iremos comparar os quantitativos com as soluções anteriormente estudadas. Inicialmente, dando prosseguimento, vejamos os resultados que o programa apresenta com relação à punção. Um pano de lajes com 10 metros de lado, com um pilar no meio para uma espessura de 20 centímetros, seguramente vai acarretar problemas de punção. No menu Resultados, vejamos o que o software apresenta. Então, nós só temos aqui o pilar P5 com problema de punção, haja vista que os demais pilares estão engastados em vigas, as vigas recebem o carregamento da laje maciça e transferem ao pilar sem acarretar puncionamento na laje. Serão necessárias 3 verificações. A primeira, no perímetro crítico de contorno do pilar, perímetro crítico C. O segundo, no perímetro de controle, perímetro crítico C', e C, 2 linhas. No perímetro crítico C, o programa informa que as verificações estão atendidas. A tensão de cisalhamento solicitante de cálculo é inferior à tensão resistente de cálculo. Então, nós vamos fazer essas verificações manualmente e comparar com os resultados do programa. O primeiro passo será calcular a tensão resistente de cálculo na superfície crítica C, ou seja, a superfície adjacente ao pilar. Então, superfície crítica C. Então, tal SD tem que ser menor ou igual a tal RD2, onde tal SD é a tensão de cisalhamento solicitante de cálculo, dada pela expressão tal SD igual a beta vezes FSD dividido por U0 vezes D. E tal RD2 é a tensão resistente de compressão diagonal do concreto na superfície crítica C. Tal RD2 será dada pela seguinte expressão: 0,27 vezes 1 menos FCK sobre 250 multiplicado por FCD. Beta é um parâmetro que leva em conta os efeitos da excentricidade da carga e consta no CB-FIP Model Code de 1990, item 6.4.3.6. Beta
FSD, MSDX e MSDY são dados de entrada, obtidos do processamento do software, ou seja, esses valores de esforço solicitante vêm do carregamento da estrutura. Então, FSD é igual a 451,55 kN, MSDX que é o momento de cálculo em torno do eixo X em relação ao centro de gravidade do perímetro de contorno C', será igual a menos 4,77 kN. E MSDY será igual a 0,24 kN, que é o momento de cálculo em torno do eixo Y em relação ao centro de gravidade do perímetro de contorno C'. WPX é igual a WPY, porque a seção é quadrada, será igual a C1 ao quadrado sobre 2, mais C1 vezes C2, mais 4C2 vezes D, mais 16D ao quadrado, mais 2π vezes D vezes C1. Essa expressão consta também na norma brasileira. Então, será igual a 25 ao quadrado sobre 2, mais 25 vezes 25, mais 4 vezes 25 vezes 17,5, que é a altura útil da laje, H menos D', D' igual a 2,5, mais 16 vezes 25 ao quadrado, mais 2 vezes 3,1416 vezes 17,5 vezes 25. Então, WPX, que é igual a WPY, será igual a 10.336,4 centímetros quadrados. KX é igual a KY, como a seção é quadrada, a relação entre lados é igual a 1, será igual, então, KY igual a KX igual a 0,6. O perímetro U na superfície crítica C' é o seguinte, a seção é quadrada, de 25 centímetros de lado, e a uma distância 2 vezes D da face do pilar, dista a superfície. Então, 2 vezes D é igual a 35. Então, o perímetro crítico U será igual a 4 vezes 25 mais 4 vezes 1/4 de circunferência. Então, é 2 vezes 3,1416 vezes 35. Então, U será igual a 100 mais 2 vezes 3,1416 vezes 35, que dá 319,9 centímetros. Substituindo agora esses valores em beta, beta será igual a 1 mais 0,6 vezes menos 4,77 kN sobre vezes U, 319,9 centímetros, dividido por 451,55 kN, multiplicado por 10.336,4 centímetros quadrados. Vamos corrigir logo aqui a unidade. Corta, corta. Corta centímetro com centímetro, quilonewton com quilonewton. Beta é um parâmetro adimensional, mais 0,6 vezes 0,24 kN multiplicado mais uma vez por 319,9 centímetros, dividido por
451,55 kN vezes 10.336,4 centímetros quadrados. Corrigindo unidade, então corta. Consequentemente, beta será igual a 1,00079 e aproximadamente 1. A norma brasileira, inclusive, não mostra esse parâmetro no cálculo de tal SD, provavelmente por ser próximo de 1. Então, tal SD é igual a 1 multiplicado por 451,55 kN dividido por 100. Eu estou aqui ainda na superfície crítica C, então eu quero determinar a resistência, a tensão resistente de cálculo com relação à tensão solicitante de cisalhamento de cálculo. Então o U aqui ainda é o zero, que é o 100 centímetros, né? Vezes 17,5 centímetros. Então, tal SD na superfície crítica C será 0,258 kN por centímetro quadrado, que é igual a 2,58 megapascal. Tal RD, 2, por sua vez, será igual a 0,27 vezes 1 menos 20 sobre 250 multiplicado por 20 sobre 1,4. Então, a tensão resistente de compressão diagonal do concreto na superfície crítica C adjacente ao pilar será igual a 3,55 megapascal. Então, verifica-se que tal SD é menor do que tal RD2. Então, essa verificação está atendida. Vejamos agora a tensão resistente na superfície crítica C'. Na superfície crítica C', tal SD tem que ser menor ou igual a tal RD1, onde tal RD1 é a tensão resistente na superfície crítica C' em elementos estruturais sem armadura de punção. Tal SD será dado pela seguinte expressão: FSD sobre U vezes D, agora nós estamos na superfície crítica C', mais Kx vezes MSDx sobre WPx vezes D, mais KY vezes MSDy sobre WPy vezes D. Tal RD1 será igual a 0,13 multiplicado por 1 mais raiz quadrada de 20 sobre D multiplicado por 100 vezes ρ vezes FCK elevado a 1/3 mais 0,10 sigma CP. ρ é raiz quadrada das taxas geométricas de armadura na direção x, y, do produto das taxas geométricas de armadura na direção x e y, e sigma CP será a tensão inicial no concreto ao nível do baricentro da armadura de protensão. Como nós não estamos trabalhando com armadura protendida, sigma CP será igual a zero. Então, substituindo, calculando aqui inicialmente tal SD, vai ser igual a 451,55 kN dividido por 319,9 centímetros vezes 17,5 centímetros, mais 0,6 vezes menos 4,77 kN dividido
por 10.336,4 centímetros quadrados multiplicado por 17,5 centímetros, mais 0,6 multiplicado por 0,24 kN dividido por 10.336,4 centímetros quadrados vezes 17,5. Precisamos aqui fazer a correção de unidade. E o valor de tal SD será igual a 0,795 megapascal. Essa é a tensão de cisalhamento solicitante de cálculo na superfície crítica C'. A tensão resistente, por sua vez, será tal RD1 igual a 0,13 vezes 1 mais raiz de 20 sobre 17,5 multiplicado por 100 vezes ρ será igual a raiz quadrada de ρx vezes ρy. ρx e ρy foram obtidos diretamente do software. Nós poderemos depois editar as armaduras de flexão e refazer esse cálculo, inclusive. Então, 0,0072 vezes 0,0063. Então, ρ será igual a 0,00673. É o valor que vai para a expressão de tal RD1. Vezes 20 megapascal elevado a 1/3. Então, tal RD1 deu 0,64 megapascal. Então, observe agora que a conclusão desse cálculo é que tal SD é maior do que tal RD1. Então, não atendido. Vamos ver a informação que o programa nos fornece. No menu Resultados, vemos que há uma não conformidade. Então, a primeira verificação da tensão resistente na superfície crítica C está atendida, ou na superfície adjacente ao pilar. Observe que os valores aqui são próximos ao que nós encontramos. Tal SD calculado por 2,58. O programa encontrou 2,63 megapascal. Provavelmente isso é função do fato de que beta, nosso beta deu 1, que o programa utiliza 1,02. Isso deve ser questão de aproximação. Nós só estamos trabalhando com 2 algarismos após a vírgula. No entanto, o valor de tal RD2 deu exatamente o mesmo, 3,55. Os demais parâmetros são iguais. KX, KY, MSDX, MSDY. Então, WPX e WPY, nós usamos estritamente a expressão da norma brasileira, mas encontramos aqui uma diferença de cerca de 0,1%. É aceitável. Então, a tensão resistente na superfície adjacente ao pilar está atendida. Na superfície crítica C', por outro lado, onde nós encontramos tal SD igual a 0,795, ele encontrou 0,82. A tensão resistente, nós encontramos o mesmo valor que o programa, 0,64 megapascal. Então, aqui observa-se que há uma não conformidade e nós teremos que tratá-la. Se com acréscimo de armadura de flexão, se aumentando a espessura das lajes, nós vamos ter que pesquisar. Então, essa solução será objeto de estudo na próxima videoaula. Então, até lá.